Está no ar. Live de terça. Povo sendo avisado. Aí eu vou fazer isso aqui. Aí acho que eu envio. Aí eu seguro. É isso? Olha quem tá aí. Como estás? Fixar comentário. Aí. Como estás? Tudo bem? Buenas noches. Ah, é só até aí que eu sei o espanhol. Bem-vinda. Tô esperando para começar. E aí nesse comecinho nós fica aqui 2 minutos, 1 minutinho, esperando o povo chegar. E eu sei que também tem um povo que assiste depois. Não conseguimos acertar um horário. Tem uma galera que estuda, tem uma galera que tá fazendo curso, tem uma galera que faz não sei o quê. Japão! Mentira que você tá no Japão. Chegou no Japão, mas aí já são 8h20. Tá tomando café? É isso? Sushi de café? Gohan? Não. Ih, o negócio fica... É isto? Ah, tem um negócio diferente aqui agora. Legal. Vou fechar aqui. Entendi. E aí? Ah, depois você me fala como é que foi. É Tóquio, né? Essa aí tá na lista, da China tá na lista, pra mim da França tá na lista, tudo na lista. 2 já foi. Falta o resto. Qualitate na área. A imparável da qualidade. Bom, vamos lá. Meu pai na área. Seu parecido. Ô, Docita, é pequenininha? Bom saber. Precisa pôr no mapa do Japão. Bom, vou começar aqui o nosso super conteúdo. Ana Paula. Vou começar o nosso super conteúdo hoje. O nosso conteúdo é a respeito de digestão. Para fazer a digestão. Não, brincadeira. Né? Digestão é uma metodologia de preparo de amostra. É muito importante, muito legal. Vou pedir para você compartilhar. Ô, Ana, vê se eu fiz certo, se o link tá fixado. É que vocês mandam os negócios, eu não sei fazer. Preparei aqui o conteúdão, tá? E eu vou pedir para você compartilhar o vídeo, quem puder, para quem principalmente tá comprando em CP. Pelo amor de Deus, ok? Você tá comprando em CP, nunca trabalhou com ICP, tá comprando CPMS, nunca trabalhou com CPMS, tá comprando absorção atômica, nunca trabalhou... Manda essa live pra esse povo. Assiste esse material primeiro. Tá? Né? Porque é raro, mas acontece com frequência. O povo, às vezes, ou vai para um lado do preparo de amostra que não é pra ir, ou o povo compra um negócio assim, tipo, vamos fazer um fogão, né? Não que não dê pra fazer, mas você vai fazer 2 amostras no fogão? Não vai, né? Comprou um bichão daquele, né? Um ICPzão, não é pra comprar 2 amostras pra fazer no fogão, né? Bom, aí nós vamos falar, e aqui a gente vai falar de digestão, e eu coloquei o título de um jeito diferente. Por quê? Primeiro pra gente dar uma geral, né? Tá certinho? Pra gente dar uma geral a respeito, about, o método de digestão que o povo aí faz de um jeito que a gente não acredita, né? Depois, pra vocês terem uma ideia, um direcionamento correto, pelo menos um norte aí,
para ver o que tem hoje disponível e o que dá para você usar, tá? Tem umas tecnologias bem legais, mas vamos entender aonde usar elas, porque também se não entender, aí o que acontece? Aí a má notícia fica pra gente, né? Aí o pessoal fala, conversa com aquele povo daquela consultoria ali, ó. Aí você chega, oi, tudo bem, tudo bom? Então, tem que comprar mais coisa. Ah, mas eu vi num lugar que era só o fogareiro com o bico de... Não é. Ah, mas eu vi em outro lugar que é a chapa. É legal você ver em outro lugar, mas você fez a análise? Tramontina. Né? Enfim, corte rápido. Pois é. Aí o que acontece? Então nós vamos dividir essa live aqui em 3 partezinhas. Primeiro eu vou falar do princípio de preparo de amostra por digestão, que é só revisão, certo? Depois eu vou falar dos tipos de aquecimento. Então já é spoiler, vai ter que ter um esquema de aquecimento. E por último nós vamos ver as novidadezinhas que tem aí no mercado, coisa boa. Inclusive temos uma moça aqui na live que está no Japão, que trabalha com umas coisas boas desses casos aqui, tá bom? Aí dá até para ampliar. Ela é de la Espanha, mas, nossa, o espanhol é muito bom. De la Espanha, mas está no Japão, tá? Vamos lá. Então, vamos começar com o princípio de preparo de amostras de digestão, tá? Existem várias abordagens, inclusive assim, para a gente detalhar essas abordagens, né? A gente tá criando um cursinho para você dar uma olhada, acessar, tá bem legal, tá bem joia. Inclusive tem esse link aqui, ó, que é um chat do WhatsApp. Nesse link aqui, se você tiver interesse, entra nele, que a gente informa certinho como é que tá esse curso. Tá? Vai falar bastante de preparo de amostra, principalmente por digestão e ICP óptico, análise de metais, tá? Mas vamos lá. Então, o princípio das amostras por digestão, né? O princípio do preparo de amostra por digestão. Existem várias abordagens que a gente pode fazer. Então, a gente vai criar 2 coluninhas. Ou você vai fazer uma abordagem ácida, ou você vai fazer uma abordagem alcalina, ok? Poxa, Fábio, mas preparo de amostra eu preciso para quê? Se você for fazer análise de metais em específico, que é a ideia dessa live, falar com o pessoal do ICP óptico. Falei ICP, alguém pulou aí, ó. Bem-vindo, hein, Machadinho? Saudade de você, velho. O homem, a lenda, o mito, né? Então a gente tem a abordagem ácida ou alcalina. A abordagem alcalina, ela pode ser usada, espero que esteja tudo bem aí, hein? Ela pode ser usada, não é comum ser utilizada, né? Mas ela pode ser... Obrigado pelo carinho, velho. Verdade, viu? Ela pode ser usada, a abordagem alcalina, em algumas situações, né? Mas eu vou ser muito honesto. Quando a gente fala de metais, a rota mais fácil, mais tranquila, é a abordagem ácida, tá? Por quê? Porque a abordagem ácida, dificilmente você vai ter algum metal insolúvel, né? A maioria das amostras, ela é bem tranquila. No entanto, que tem um monte de material. Às vezes você faz poucos ajustes, né? Em termos de proporção. E aí o ácido vai bem para a maioria das amostras. Pode ser que você tenha uma amostra mais difícil, uma amostra específica, uma amostra especial, e aí a gente tem que ir para alcalina. Mas, via de regra, 95%, 96% nós vamos trabalhar com ácidos, ok? O preparo de digestão é importante. O preparo de digestão é importante para análise de absorção atômica, ICP óptico e ICP massas, né? O espectrômetro de massa. Né? Então, se você for fazer análise de metais, onde a segunda etapa do processo, né? Que é o processo de análise do equipamento, meu astro, bem-vindo, do equipamento de análise vai ser esses 3 casos: absorção atômica, chama, ICP óptico e ICP-MS. Beleza. Na abordagem ácida, a gente utiliza normalmente
dois tipos de ácido, ok? Dois tipos de ácido. O ácido nítrico e o ácido clorídrico, certo? O ácido nítrico tem oxigênio, não tem? Então ele é oxidante. Olha que legal. O ácido clorídrico não tem oxigênio, então nós vamos tratar ele de ser um redutor, certo? A gente usa normalmente eles dois em conjunto, ok? E você tem que levar em consideração a característica da sua amostra e a pureza do seu ácido, certo? Então vamos lá. Por exemplo, se a sua amostra é orgânica, né, a gente precisa de um ácido que seja oxidante, que tenha oxigênios, né, na estrutura dele. Por quê? Porque o orgânico ele tem carbono. Na hora que você esquentar e promover a digestão, ali o processo vai transformar. Olha um carbono perdido, olha um oxigênio perdido, ó, né? E vai eliminar como CO2, tá? Esse é uma das vantagens aí do ácido nítrico, ok? O clorídrico não tem oxigênio, então ele vai servir para aquela parte da amostra que não é orgânica, mas sim inorgânica. E obviamente que eu estou explicando rapidamente para a gente ir para o que interessa, certo? Mas basicamente vai ser isso. Existem algumas situações que a gente só com ácido nítrico não consegue resolver a abertura da amostra, certo? E aí o que acontece? A gente usa, por exemplo, o peróxido de hidrogênio, né? O peróxido de hidrogênio, que tem O2, né? Que tem O2 e que vai ajudar o ácido nítrico nesse processo de digestão de amostra, de degradar os carbonos e tal, etc., presentes ali na amostra. Beleza? Beleza. Basicamente, a mistura entre eles, guarda aí e escreve aí no seu caderninho. O ponto de ebulição é em torno de 120 graus, tá? Basicamente, tá? E os processos que a gente pega, a gente se depara muito com o problema de pureza do ácido, né? Por causa dos limites de quantificação e tal do método, a galera compra um ácido aí que não é compatível. Então é a primeira coisa que a gente resolve, né? E isso é raro, mas acontece com frequência. Beleza. Essa digestão, então, vocês já viram que vai ter o ácido. E ela vai acontecer aonde? Ela vai acontecer num recipiente, certo? E Vagnão? Vai acontecer no recipiente. Esse recipiente ele pode ser aberto ou pode ser fechado. Quando que esse recipiente vai ser aberto? Quando vocês estiverem fazendo teores, né? Teores com aqueles metais que a gente trabalha, metais família 1A, família 2A, metais em altas concentrações. Então, se você precisar fazer a abertura de uma amostra por digestão e for trabalhar com teores, novamente, teores, né? Você pode trabalhar com vaso aberto, tá? Agora, se você for fazer a parte de impurezas e traços, você vai ter que trabalhar com vaso fechado. Por quê vaso fechado? Justamente porque são compostos que vão estar normalmente em baixa concentração e tem fácil volatilização, tá? Então a gente tem isso, ó, vaso aberto, vaso fechado, né? Ácida ou alcalina. Então a gente já viu que nós vamos trabalhar com ácido, bonitinho, orgânico e inorgânico. Aí a gente viu vaso aberto, vaso fechado, vaso aberto para teor, impureza, teor, né? E vaso fechado para impurezas e traços. Tudo bem? Beleza. Após você colocar a sua amostra, o seu ácido e escolher o seu vaso, você vai dar energia para ele. Então a gente vai aumentar a temperatura desse bicho, certo? Essa temperatura, conforme for aumentando, ela, se tiver um vaso fechado, vai aumentar a pressão, certo? Se tiver um vaso aberto, vai continuar com a pressão atmosférica tradicional, ok? Ok. Aí eu gosto de fazer uma analogia técnica, que é muito técnica. Por exemplo, você que cozinha feijão, que é extremamente técnico. Se você cozinhar sem ser na panela de pressão, o que vai acontecer? Vai demorar mais tempo, certo? Por quê?
porque você vai gastar um montão de energia ali, essa energia vai trabalhar com a água, né? Você está transferindo ali, a água não vai chegar no ponto de ebulição dela, não vai chegar no estado crítico, ou tentar entrar no estado crítico, então o poder lá, né, de interação fica bem baixo, certo? E aí demora um montão, por isso que todo mundo, a maioria das pessoas, trabalham cozinhando feijão na panela de pressão, certo? Bem-vindo, seu Caio! Então, o pessoal trabalha, né, com a panela de pressão para o processo ser mais rápido, né? O processo ser mais rápido, certo? É esse sempre o comparativo que eu faço com vaso aberto e vaso fechado, tudo bem? Beleza. Outro ponto importante é o material do vaso. E esse vaso, pessoal, é o vaso de flor. Não, o vaso é um copinho. Só que para ficar chique e para ficar no Chimiquês, a gente chama de vaso. Acredite se quiser. Fisiquês também. Meu pai chama de vaso, tá? No Chimiquês, no Fisiquês. Bom, aí vamos lá. O material do vaso acaba influenciando bastante, tá? Normalmente o pessoal que trabalha com vaso aberto, por quê? Normalmente o pessoal que trabalha com vaso aberto, às vezes faz as aberturas de amostra na chapinha de aquecimento, né? E aí a chapinha tem que ir um vidro, certo? Porque a chapinha é a chapinha. O pessoal utiliza vidro, né? E o vidro, às vezes, tem um componente que você vai analisar. Então, quero fazer sódio. Se você fizer no vidro, provavelmente quando você colocar ácido no vidro mais a sua amostra, esse sódio vai sair do vidro e vai para sua amostra. Aí na hora de medir lá no equipamento Super Power Master sensacional, que os técnicos do Rodrigo Machado instala e deixa funcionando do jeito, vai começar a dar um valor superior àquele que você esperava. Aí você vai xingar lá, né, o povo, falando que o problema é do equipamento. Coitado, Rodriguinho. O problema é seu método. Assuma que o problema é seu método, ok? E isso a gente prevê tudo, né? Quando a gente pega um processo para fazer, a gente prevê, faz a listinha tudo bonitinha. Toma cuidado com isso, toma cuidado com aquilo. Só mostra assim, assim, assado. Enfim. Entenderam o vaso aberto, entenderam o vaso fechado, certo? Então, só recapitulando, o vaso aberto a gente faz os teor, certo? Teor, normalmente, cálcio, magnésio, potássio, ferro, vanádio, níquel, sódio, bário, enfim. Esses caras que estão em altas concentrações e são teores, a gente consegue, cobre, esqueci de pôr na lista, a gente consegue fazer com vaso aberto. Agora, quando a gente fala de chumbo, mercúrio, zinco, boro, arsênio, estanho, cromo, antimônio, esse povo é tudo volátil e vai estar no nível mais baixo. Normalmente ele vai estar ou como impureza ou como traços. Aí você trabalha com vaso aberto, se é uma coisa que você não queria ver na amostra, tá bom, né? Porque ele vai volatilizar tudo, não vai dar nada mesmo. Mas não quer dizer que não tinha na sua amostra. Para você ter certeza, tem que trabalhar ele com vaso fechado, certo? Aí você vai fazer analogia lá com cozinhar o feijão. Tudo bem? Então, essa é a primeira parte. A gente pegou o histórico, a abordagem, vaso aberto, vaso fechado e o cozinhar o feijão. Socorro! A Tati a Tati, ela sofre comigo. E aí, gente, tem cliente que não entende. Tudo bem não entender, mas não ouvir, não tudo bem, entendeu? Ai, tem que ouvir, né? Coloca os controles. Exato. Pois é. Bom, segunda parte. Eu não falei que tem que aquecer? Gente, tem várias formas da gente aquecer. Não tem? Tem várias. A primeira forma de aquecimento é resistência elétrica, tá? Resistência elétrica. Chapinha de aquecimento tem uma resistência elétrica, que nem a do chuveiro da sua casa. As resistências elétricas, elas não têm uma transferência térmica tão boa, ok? Ou seja, você nunca sabe a temperatura que tá. Se você não botar lá
um termômetro. E aí, para botar o termômetro, tem que ser vaso aberto. Tá, mas aí você tem que fazer mercúrio. Mas aí mercúrio, você não falou que tem que ser vaso fechado? Tem que ser vaso fechado, mas aí não dá para pôr o termômetro. Porque na chapa tem que ser vaso... Entenderam o rolo? Bom, resistência elétrica são os equipamentos de chapinha. E a chapinha elétrica de aquecimento, né? Normalmente vai de 80 a 120 graus. Tem chapas que chegam a mais do que isso. Mas nós temos uma perda térmica muito grande e é totalmente heterogêneo a temperatura entre os vasos ali. Totalmente, tá? Fora que também queima, né? Queima de chuveiro, não vai queimar da chapinha ali. Tá? Então a gente tem a primeira forma, que é a resistência elétrica. A segunda forma que nós temos é um bloco, um corpo eletrotérmico. Isso, corpo eletrotérmico, com base carbono ou grafitada, que o pessoal chama. Esse aqui são aqueles blocos decentes eletrotérmicos gigantes, que tem uma massa térmica grande, né? Que conforme você vai polarizando ele vai aquecendo. Então ele dá uma homogeneidade em todas as posições, porque a corrente elétrica se distribui de forma igual, né? Esses são os bloquinhos que estão começando a ser interessantes. Inclusive vai ser um dos focos que eu vou dar aqui. Por isso que dá para fazer algumas coisas diferentes, que aí a gente vai quebrando paradigmas, né? Então você tem os blocos eletrotérmicos, tá? Após isso eu tenho o micro-ondas, que é famosão, né? Todo mundo usa micro-ondas em casa, não usa? Mas esse aqui micro-ondas é diferente. Micro-ondas analítico tem rotor diferente, né? Mas é o mesmo princípio. Tem o micro-ondas que pode aquecer. E por último eu tenho os pirolizadores, né? Que aí são aquelas mantas térmicas, pau, calcinação. Tem um pouco de perda de amostra, mas sensacional, né? Você vai lá, piroliza, acabou. Calcinou, tira o cadinho, suspende ali em solução ácida e filtra, se precisar, injeta, né? Mas a calcinação, a pirólise, até pouco tempo atrás, era a alternativa que você tinha para tirar os orgânicos. Porque ou você tira num processo de digestão com temperatura, ou você queima, né? Então tinha tudo isso aqui, coisa boa. Para a gente ter uma ideia, uma resistência elétrica normalmente vai de 80 a 120 graus. Um corpo eletrotérmico, nós temos blocos que vão de 230 a 400 graus. Um micro-ondas, a gente pode variar entre 200 a 280 graus. 260, 280, 260, né? Oi, Aninha, bem-vinda. Entrou uma moça aí que, ó, maior orgulho de ter dado o curso para ela. E tem os pirolizadores, que vai de 600 a 1000 graus, que é as muflas, né? Pessoal de calcinação. Pra vocês terem uma ideia de temperatura. Tudo bem? Joia. Bom, Fábio, o que você está falando de temperatura? O que você está falando das resistências e tal? Porque vai ser chave quando a gente olha para nossa amostra. Então, por exemplo, ó, se eu pegar as gorduras, lipídios e etc., eu vou ter uma temperatura de ebulição de 180 graus. Olha para sua amostra, tem gordura? Tem. Então, muito provavelmente, se você não chegar nos 180 graus, provavelmente sua gordurinha vai sobrar. Né? Não vai cozinhar. Ou então você vai ter que deixar um tempo bem longo para ver se o negócio lá evolui, certo? Proteína. Se a sua amostra tem proteína, 160 graus. Ou seja, se a sua chapinha ou seu dispositivo não chegar a 160, você vai demorar um tempo maior. Tudo é tempo aqui, ok? Carboidratos, 140 graus. Também, se você não tiver, vai demorar. Então, já entenderam aqui algumas coisas? Então, a gordura, ela trabalha bem, ela é digerida bem a 180. A proteína, em torno de 160. Os carboidratos, em torno de 140. E lembra que eu falei que aqueles ácidos lá, seja não individualmente, mas em solução, em média, no pior das hipóteses, eles vão ter 120 graus de ponto de ebulição? E a conta não bate, né? Ai, a conta não bate. Por quê? Se você precisar chegar a 180, seu ácido vai acabar no vaso aberto, não vai? Aí você tem que ir lá toda hora ficar
colocando, colocando. Se a sua amostra tem proteína e se for trabalhar 160, o ácido é 120. Mesma coisa, tá cozinhando o bicho lá, o bicho tá evaporando. Daí você tem que ir colocando, colocando. Carboidrato, 140, o carboidrato, que é os açúcares, né? Os mais tranks, 140 graus. Se a sua amostra tem carboidrato, você vai deixar 140, os ácidos vai embora, gente. Óbvio que isso aqui a gente faz tudo em capela, coisa linda, segurança, né? Aí eu vou dar mais detalhezinho no curso, tá? Mas basicamente, essa conta que você tem que fazer na cabeça. Como é que eu vou abrir uma amostra que o ponto de ebulição é maior se o meu reagente de digestão, o ponto de ebulição é menor? Dá para fazer? Dá, mas eu vou ter que ficar repondo, né? Então, se prepare para isso nessas aplicações da era dos maias aqui, que as chapinhas os incas usavam, os índios usavam, etc, etc. Tudo bem? Então, esse é um dos problemas que a gente tem quando a gente trabalha com vaso aberto, as temperaturas de ebulição. Quando eu trabalho com vaso fechado, a coisa muda, tá? Por que a coisa muda? Quando você fecha o recipiente, lembra do feijão? Lembra do feijão? É o exemplo que dá pra dar. É o feijão. Mandioca também, né? O que mais? Vaca atolada? Ó, carne também. Lembra disso. Por quê? Num vaso fechado, quando você fecha o bichão, você vai aquecendo, certo? Você vai aquecendo, o ácido tá lá dentro, tem um pouquinho de água lá dentro também, tem que ter, né? Aí vai aquecendo o ácido clorídrico, aí eles atingem um ponto, não chega a ser o tal do ponto crítico, mas atinge um ponto que ele não sabe se é líquido ou se é vapor. Mas o fato é, quanto maior a pressão dentro do vaso, a gente equaliza o ponto de ebulição. Certo? Então você vai jogando energia e o bicho vai aumentando o movimento. Aí esses pontos aqui, os 180, 160, 140, 120, né, a gente consegue equalizar quando a gente consegue trabalhar com uma pressão legal ali. E fica muito mais fácil de você digerir uma amostra. Certo? Né? Fica muito mais fácil você digerir uma amostra. E outra coisa, como o vaso está fechado, vai vazar? Não vai. Você precisa ficar colocando ali ácido também? Não. Novamente, lembre do feijão. Ok? Essa é a chave para a parte de digestores. Tá bom? Beleza? Falando muito da técnica, né? Nossa, falei um monte. E às vezes eu falo assim, eu não vou falar da técnica. Mas não dá, tem que falar. Tem como. Bom, lembrando que isso aqui vai virar CO2 e NOx, né? É normal a gente... Se você trabalhar com vaso aberto, é CO2 e NOx. Tá saindo para a atmosfera, alegria. Se trabalhar com vaso fechado, normalmente a sua tampinha vai ter um pressostato, que ele vai vazar de pouquinho. Para você medir o quanto que você vai recuperar com tudo isso aí, né? Beleza. Seguindo aqui, a terceira parte é a parte que o povo gosta, que são as opções que eu tenho no mercado. Então, por exemplo, a primeira opção que o pessoal usa e está usando bastante é o forno de micro-ondas. Forno de micro-ondas. O forno de micro-ondas ele é classificado pela capacidade dos rotores. Eu sei que talvez tenha fabricantes que forno de micro-ondas que assistam. Não é para falar, mas... todos são bons. Se é que vocês me entenderam, né? A capacidade deles é muito boa. Muito parecida, tá? Então, a gente tem opções de vasos diferentes entre eles e capacidades diferentes. Se você for trabalhar com amostras simples, né? Que não envolva grande quantidade de gordura, proteína... Obrigado. Obrigado, Ana. Você me entende? Você me entendeu? Né? Todos são excelentes. Todos. Ok? Né? Então, se não for trabalhar com nenhuma dessas categorias, gordura, de alta gordura, proteína ou carboidrato, ou metais, ou solo, ou algumas coisas assim mais pesadas,
Você pode trabalhar com rotores simples, ok? Que a gente chama. O rotor é onde você põe o vasinho fechado. Tem de 12, 24 e 48 posições. E a gente chama de simples, que ele vai trabalhar com baixa pressão. Então tem uma válvulinha bonitinha, chegou na pressão e alivia. Se ele aliviar muito, tem sensor no equipamento, coisa mais linda. E eu tenho outro tipo de rotor, que já é bem grandão, gigante, que aí você coloca, ele prende a ponta, não tem a valvulinha, ele prende de fato a ponta. Aliás, tem, mas é com uma pressão bem mais alta, justamente para o rotor aguentar a porrada. Eu vou mostrar aqui umas fotinhas, tá? Eu não sabia que a Jana ia estar aqui na live, eu ia pôr da marca dela, mas eu vou botar a outra aí. Mas também ela tá no Japão, certo? A culpa não é minha. Então, desculpa. Esses são de alta pressão, então abre petróleo, rocha e etc, etc, etc. Tá? Esses são os rotores especiais. Normalmente o rotor especial, o vaso é mais caro e tem menos posições, né? No rotor simples você tem a opção de 12, 24, 48 posições. Já vou mostrar um fabricante. No rotor especial, normalmente você tem de 8, de 12 e 16 posições. Mas isso que você precisa ter na sua cabeça, ok? Né? Então, se a gente tem abertura de petróleo, amostras mais complexas, vai para o rotor especial de alta pressão. Se você tem uma amostrinha razoávelzinha ali, com pouco gordura, proteína, carboidrato, não 100% isso aqui, né? Mas, ou pelo menos na amostragem vai ter uma proporção boa, pega o rotor simples de baixa pressão. Fabricantes que temos disponíveis. Nós temos Anton Par, Milestone, Berghoff e Questron. Ok? Tem outros? Tem. Esses são os principais. E o que eu vou indicar para você comprar é um desses 4 aqui. Ou Anton Par, ou Milestone, ou Berghoff, ou Questron. Tá? Qual que você vai escolher? Aquele que te atender melhor, que tiver melhor assistência técnica. Porque todos são bons. Ó, tá escrito aqui, a Aninha falou. Todos são bons. Excelentes aqui, ó. Excelentes. Então você vai escolher esses dois, que tiver melhor preço para você comprar e aquele que te der melhor assistência técnica, tá? Segunda parte, fechamos o micro-ondas. Nós vamos para os blocos de aquecimento eletrotérmico. Aí, gente, vamos bater um papo muito sério. Aqui no Brasil, né, quando começou a parte de abertura de amostra, tudo é um começo, ok? E quando a gente fala de bloco de digestão, você já imagina o bloco de digestão, não vou falar marca, mas você já imagina. E tudo bem, porque aquele bloco é feito para digestão. E às vezes digestão ácida, mas de outros ensaios, né? Mas aí quando você pensa em bloco, você acha que vai servir aquele bloco de digestão para o ensaio de metais. Não vai. Bem-vinda. Não vai. Entende? Aquele bloco com resistência, que é aí que acontece. Algumas empresas viram os blocos chegando, né, internacionais, aí falaram, dá para fazer um parecido, mais barato, ótimo, né? Porém, o parecido mais barato, em vez de vir com um bloco grafitado bonitão, começou a vir com a resistência elétrica. Aí o que acontece? Queima fácil, não aguenta a porrada. E aí tem um monte de outras coisas que não são favoráveis. Bom, daí criou-se uma cultura no Brasil de usar forno micro-ondas para tudo, certo? E de fato o forno micro-ondas resolve quase tudo. Quase tudo mesmo. Porque depende do rotor. Se tiver 2 rotor, resolve tudo, né? A grande vantagem do forno micro-ondas, de tudo isso que eu falei para vocês, é que ele trabalha com vaso fechado. Então a perda de amostra é muito pouca, ok? A recuperação é alta, a facilidade de abrir a amostra é alta e ele é, acima de tudo, seguro, porque ele está todo fechadinho, tem sistema de exaustão independente, então criou-se o hábito de trabalhar com micro-ondas. Qual que é o ponto que eu vou conversar bem seriamente com vocês do uso do micro-ondas que está acontecendo hoje, tá? É mais caro. Ó, é verdade.
E tem outro ponto, Aninha. O que acontece? Por exemplo, se você comprar um micro-ondas de entrada, que eu vou mostrar aqui a fotinho, tem 12 posições. Uma é pro branco, lembra? Branco analítico. Tatiana, Qualitati, fala do tal do branco analítico. A gente tem que fazer a batelada com 1. Então, de 12 já caiu para 11. Então, você só vai conseguir fazer uma batelada com 11 amostras. Certo? Beleza? Além disso, tem o tempo de start, tem o tempo de resfriamento, tem o tempo e tem o tempo. Aí tem a troca, né, que você tem que tirar de dentro. Gente, tem uma liturgia, tem um procedimento, e dependendo quem dá o treinamento para os analistas, né, o pessoal que opera, esse procedimento ele fica místico. É maravilhoso. Não posso fazer isso nem aquilo, porque não posso fazer não sei o que. Então ele fica amoroso, né? Enfim, o micro-ondas ele tem isso. Então você só tem 12 posições para trabalhar. Com a investigação de algumas coisas, né? E graças a Deus, com os nossos clientes parceiraços, a gente notou oportunidades para transformar esse processo mais rápido. E aí entra o bloco eletrotérmico. Por quê? O bloco eletrotérmico, hoje tem bloco que faz rampa de aquecimento, igual o micro-ondas. Ele só não está usando micro-ondas. Ele trabalha com vaso fechado, igual o micro-ondas. Só não está usando micro-ondas para aquecer. Ele está trabalhando com um bloco eletrotérmico grafitado, né, de carbono, lá bonitão. Tá? O que você ganha com isso? Produtividade. Então você vai fazer um método igual do micro-ondas, com a mesma eficiência, com vaso fechado, tudo bonitinho, porém com uma produtividade muito maior. Então esses blocos têm até sisteminhas de tirar a batelada, né? Que você vai deixando no canto, assim, ó. E vai botando outros. E vai tirando e vai botando. Certo? Aí o que acontece? Aí o que acontece? Esses blocos, eles têm as aberturas que aí eles chegam de 230 a 400 graus. E aí você pode trabalhar com blocos que tem abertura para vasos de 10, de 15, de 20, 25, 50 e 100 ml. Então, dependendo como for seu fluxo, só colocar lá. Trabalha com vasos de polipropileno, cuidado com a temperatura, poliestireno, cuidado com a qualidade com a temperatura, PTFE e PFA, tá? Que aí são os vasos de digestão mais pesada. Se você tem água, né, dá meio para usar o Falcon, não falei nada, mas tome cuidado e depende do seu método e depende se é ICP-MS ou ICP-ótico, tá? Agora, se não tem, aí você tem que usar o bloquinho mesmo, o vasinho mesmo de PTFE. Tudo bem? Jóia. Então, essa você que tinha preconceito de bloco, lembra que esse bloco não é os de resistência, é bloco eletrotérmico, né? Outra pegada, outra formiga, certo? E acaba sendo mais econômico que o micro-ondas de fato e tendo maior produtividade, tá? Beleza? E uma outra novidade que aí eu já vou mostrar para vocês já pensou se você faz análise de teor ou altas impurezas que dá, e você já usa chapinha ou vasos abertos, ok? Pessoal de fertilizante principalmente, né? Alguns alimentos. Imagina se você pudesse pipetar e fazer digestão no mesmo lugar. Então hoje tem opções de automação. Uma delas faz a pipetagem da amostra, se você quiser, ou a pipetagem do ácido, ou o que você querer, você customiza ali no bloquinho. Aí ele distribui nas posições, desce todos os vasos, faz a digestão no bloco, depois sobe, esfria, faz a diluição e a transferência de líquido para volumar. Você pega os tubos e leva para o equipamento. Tanto de amostra, quanto de curva de calibração, quanto de controle. Ok? Beleza? Então já tem essa possibilidade. Olha que beleza, hein? O pessoal aí
farmacêuticas, alimentos. Dá para fazer uns fluxos bem loucos, automatizando por completo. Agora eu vou para minha seção da parte tosquinha que eu brinco, que é para vocês verem os exemplos. Ó, esse aqui é um exemplo de um micro-ondas de entrada, tá? Danton Par. Ó o rotor. Para você que pensou que era o micro-ondas Consul Brastemp da sua mãe, ó, não é, certo? Esse rotorzinho aqui, ó, tem um vasinho de PTFE e tem 12 posições. Lembrando que uma é pro branco, né? O resto, dependendo da batelada, você usa uma pro branco e a última para amostra fortificada, né? E o resto você usa para fazer a digestão. Essa aqui é uma das opções que a gente tem de micro-ondas. Inclusive, acho que é uma das mais baratas do mercado, tá? As outras opções são micro-ondas diferentes. Olha a quantidade de rotor que tem, gente. Ops. Fiz errado, hein? Mas vai dar pra ver. Olha a quantidade de rotor que tem. Então, eu tenho rotor de maior capacidade. Não é para aquele micro-ondas que a gente viu, tá? É um modelo diferentão. Ó, os rotores de alta capacidade. Aqui bonitinho. E eu tenho os de alta pressão, ó. Tá vendo que o sisteminha é bem diferente? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Não, vou abrir aqui, ó. Ó. Então o sisteminha é bem diferente, ó. Tá? Esses aqui de alta pressão. Beleza? Tem todos esses aparatos aqui que eu posso utilizar. O bloquinho de gestor, que esse aqui é o bloco eletrotérmico, tá vendo? Ele é todo grafitado aqui. Aí ele tem esse controlezinho que você pode pôr para fora da capela, já deixar do jeito, né? Não precisa mexer. Ou esse que fica dentro da capela, também dá para você trabalhar. Mas esse aqui é o bloquinho. Esse bloquinho aqui, deixa eu mostrar. Ó, tem de várias posições. Aí lembra que a nossa vantagem aqui, ó, esse aqui tem 2 vezes 45 posições, né? O primeiro grupo e o segundo grupo. Então a produtividade acaba sendo maior que a de um micro-ondas, ó. Esse aqui tem 56 posições para tubo de 50. Vai depender do tamanho do tubo, né? Mas é um carinha interessante, bem interessante, né? Tem a parte de controle e ele faz as rampinhas de aquecimento. Então é todo programável, né? Ó, tem até uma rampinha aqui, ó. Tá vendo? Ele faz a rampinha igualzinho micro-ondas, tá? É um bloco bem interessante, acaba sendo mais barato que micro-ondas. E dá para usar muito. A gente, como brasileiro, precisa perder o preconceito. Tá? O forno micro-ondas é muito bom, né? Só que aí vai chegar uma hora que você vai esbarrar em produtividade, né? Só que aí também você vai esbarrar em produtividade, olhar para o micro-ondas e falar, não, mas esse meu outro micro-ondas aqui ainda não está compensando eu comprar. Tá aqui a alternativa do bloco. A gente transfere o método para você, tá? Não tem problema não. E por último, o bichão aqui, ó. Tadã! Que esse cara aqui tem as bombinhas dosadoras, pode trabalhar com peristáltica ou bomba seringa. Aqui o rackzinho para fazer a transferência. O rackzinho dos vasos, né? E o bloquinho de gestor embaixo. Então vai botando as amostras, ele dosa os ácidos bonitinho, se precisar colocar padrão interno ele já coloca, né? Que é o surrogate, tá? Bonitinho, nananã. Desce a plataforma, faz a digestão, volta, transfere para coleta também, né? Tem um rack de coleta. Você pega isso aqui e leva para o equipamento, tá? Esse cara aqui chama Vulcan, isso, né? Ó, construa seu digestor automatizado e o diluidor de forma fácil. Que aí você vai falando os steps para ele, né? E aí, ó. E aí ele vai montando de acordo com a necessidade. Muito legal essa solução, tá? Bom, fora essas duas de digestão, a gente tem uma que acho que chama... Como é que chamava? Que é uma solução de pirólise, ele é bem bom, que aí ele criou um método meio que universal para micro-ondas, independente da amostra, só que ainda tá uma bala esses caras aí, vamos ver se abaixa. Tem 2 fabricantes que oferecem, né, que é praticamente uma bomba calorimétrica, só que eles dão outro nome mais bonito. Acho que um chama Black, não sei se a Jana ainda tá aí, um é Black,
se eu não me engano, que é da 100, bem bom, tá? E tem outro que é da Milestone, se eu não me engano, da Milestone. Antopar também tem. Mas esse aí já é outro nível, e a ideia nossa aqui é aumentar a produtividade e diminuir custos. Ele aumenta o custo, certo? Tudo bem? Então, esses sisteminhas aqui de bloco, para quem tem fertilizante, faz fertilizante macro e micronutrientes, alimentos, principalmente teores, tá? Dá para fazer também os metais pesados. E ambiental, se tiver ambiental, nem precisa de micro-ondas. Tem um monte de laboratório ambiental trabalhando com micro-ondas. E, gente, tudo bem. Era uma época e uma realidade, né? Hoje nós temos outra. Então, se você tem um laboratório ambiental e quer fazer 50 amostras numa pegada só, aí você vai ter que ir para o bloco. O micro-ondas ele não vai ser tão produtivo. Não quer dizer que não vai ser bom, mas não vai ser produtivo. Tá bom? Beleza? Novamente, compartilhem essa live, por favor, com quem vocês acharem que possa ajudar a escolher a parte de preparo de amostra. Tem o linkzinho aqui, que é o grupo do WhatsApp, que nós vamos fazer um curso bonitinho de preparo de amostra para ICP, para absorção em CPMS, tá? Junto com esse curso vai ter também a parte do ICP, etc, etc. Mas aí já entra aqui no chat, tem aqui, tem na minha bio, acho que a Ana Paula falou, tem aqui, tem na minha bio, e aí a gente troca figurinha, conversa um pouquinho, e fala sobre digestão de acordo com a sua amostra, tá? Não é um curso genérico, é um curso super prático, não tem slide chato. Detesto curso com slide chato, né? A ideia nossa é vocês saírem já com uma experiência diferente nesse curso que a gente vai fazer, tá bom? Muito obrigado mais um dia, obrigado pelo carinho, pela participação de todos. Saudade de muita gente que apareceu aqui, viu? Verdade, Aninha, espero que esteja tudo bem por aí contigo, tá? E semana que vem temos mais. Beleza? Um abraço aí pra todo mundo. Tchau, tchau.